E existe uma expectativa, quer dizer, irmãos, o homem é diferente da mulher e deve haver essa compreensão. Que as expectativas elas têm que ser alinhadas. Um tem que se esforçar para ser mais próximo da expectativa do outro. Então o homem se esforce para ser romântico, carinhoso, né? Tal. Se esforce, mas a mulher também tem que compreender que é difícil, que não é algo assim, né? Que aconteça de forma tão natural como se imagina que deveria ser, e vice-versa. A mulher também deve procurar ser o mais próximo possível daquilo que o homem imagina, mas o homem também deve compreender que muitas vezes existe um esforço muito grande para que aquilo aconteça e que não vai acontecer, simplesmente porque um é diferente do outro. Estão compreendendo isso? Chama tudo isso. E é assim mesmo, irmãos. Parece que não, mas é assim mesmo. Eu vou falar, também eu assisti um vídeo faz uns 4 anos desse pastor Cláudio, e ele falou das caixinhas, né? Ah, sim. Então, não sei para quem já assistiu, que as mulheres, é verdade, a nossa cabeça está em 1000 lugares ao mesmo tempo. Sim. E quando a gente pede alguma coisa para o homem, ele faz até, né? 1, 2, 3, mas enquanto isso a gente já está pensando em outra, ele fala, calma, peraí, eu tenho que abrir outra caixa. E a outra caixa vai chegar, porque a gente está mais ligada, né? Com tudo. Isso É engraçado, né? É diferente. E a Completamente gente dá diferente. muita risada quando ele fala com isso pra gente, porque é verdade. Sim. A gente se vê naquilo. Exatamente isso. Exatamente. É isso mesmo. E é a pura verdade. Então as pessoas têm que compreender isso para que não se frustrem, não fique assim um negócio diferente da realidade. A realidade é dura às vezes, irmãos. É dura às vezes. Né? E você tem que procurar se adaptar, cada um tem que se adaptar. É o tal negócio, né? Quando o homem casa, e a mulher, obviamente com a mulher, né? Existem, nos primeiros momentos do casamento, existe aquele choque, né? Tipo assim, né? Vai lá no banheiro, tá lá, a pasta de dente aberta. E aí fala, pô, ele não fecha a pasta de dente. E fica aquilo incomodando, né? Tem algumas coisas assim que chocam. Mas existe uma questão de adaptação. Ambos têm que se adaptar, né? Tem coisas que vai ser possível mudar. Tem coisas que vai ser muito difícil mudar. E tem coisas, né, que não vão mudar. Então, existe tanto a adaptação como o aceite. De você observar coisas e entender que aquilo, né, não vai mudar. Não que seja algo errado. Eu sempre falo assim, irmãos, tudo que está errado tem que ser consertado. Nada que esteja errado na tua família ou na tua casa tem que prevalecer. O que está errado tem que ser eliminado. O que está errado tem que ser eliminado. Você ouviu bem essa palavra? O que está errado tem que ser eliminado. Porque o que está errado gera consequências ruins. Então, não é disso que eu estou falando. Estou falando de formas de ser. Então, se o seu companheiro, o seu cônjuge, homem ou mulher, praticam coisas erradas, isso tem que ser eliminado, não tem a mínima dúvida. Não tem a mínima dúvida. Agora, questões de comportamento que não interferem, são coisas assim que não são erros, são circunstâncias, isso tudo tem que haver a compreensão daquilo que é um com o outro, na verdade. Um com o outro. E é assim mesmo, né? A gente se surpreende às vezes com determinadas coisas, né? E tem coisas que a Rosana faz que eu ainda hoje falo assim, pô, isso não devia ser feito assim. E mesma coisa ela, né? Esses dias eu falei para ela, você deixa o chinelo, você pega o chinelo e deixa em frente à bacia do banheiro. Eu chego lá, vejo o chinelo na frente, eu falo, pode deixar esse chinelo, não é lugar que está o chinelo, né? Então, são situações, né? Provavelmente ela vai ter outras coisas de mim também, em relação a isso. Vocês entenderam isso? Isso desde o encontro de casais. Então, vai. Aí se mora em caixinha, a gente larga o chinelo no meio do chinelo. Como cristãos,
sabemos que a nossa vida tem que estar em sintonia com os princípios bíblicos. A obediência gera a manifestação das bênçãos que nos foi prometido por Deus. Gênesis 3:7. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Amém. E que Deus falou? De ti serão benditas todas as nações, né? E ele fala aqui, Gálatas 3:7. Né? Apóstolo Paulo falando, sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. A herança bendita de Deus são os filhos de Abraão e aqueles que têm fé. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aquilo que nós dissemos aqui, o apóstolo Paulo, milhares de anos depois, confirmou aquilo que está dizendo, que foi dito a Abraão. Se nós somos de Cristo, nós somos filhos de Abraão, portanto, detentores da promessa de Deus em sermos abençoados por Ele. Um lar abençoado é direito seu, é sua herança, porque você é de Cristo. Você é herdeiro da promessa para ter uma família abençoada, mas isso não significa que você não terá problemas ou aflições. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus dizendo: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas acreditando nesta palavra e o poder de Deus que opera em nossas vidas, podemos resolver todas as situações. Este é um conceito, irmãos. É interessante porque ser uma vida abençoada, as pessoas às vezes confundem, né? E quer ser uma pessoa abençoada? Ter um monte de dinheiro na conta bancária, ser rico, ser milionário? Não, uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem as suas necessidades supridas. Para mim, essa é uma pessoa abençoada. Abençoada por Deus é aquele que é cuidado pelo Senhor, que não falta nada à sua vida. Pode não ser rico, mas tem todas as suas necessidades supridas. Esta é uma pessoa abençoada. E as pessoas às vezes medem, aquilo que a pessoa é pelo dinheiro que ela tem, pela riqueza. Na verdade, estão deturpando completamente aquilo que Deus disse. Por quê? Às vezes a pessoa tem muito dinheiro e quer se matar. É infeliz, é depressiva, A pessoa é triste, amargurada e está cheia de dinheiro. Não se mede a bênção da pessoa pela riqueza, mas pela presença de Deus na vida dela. Por ser uma pessoa que tem todas as suas necessidades supridas, vive em paz e vive transmitindo a alegria de Deus para a sua vida. Irmãos, é interessante isso, sabe? É muito interessante porque ser abençoado, da minha visão espiritual, é ter Deus. Ter Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. É se sentir amparado por Deus e consolado por Deus, porque muitas vezes a gente sente tristeza, O pastor também sente tristeza, o pastor também sente angústia, só que nós buscamos em Deus, nós buscamos no Senhor, buscamos naquele que pode nos consolar, pode nos ajudar. Temos problemas, dificuldades, angústias, igualzinho a todo mundo, só que Deus nos ajuda, e ainda que a dificuldade seja muito grande, nós nos alegramos em Deus, conforme disse o profeta Abacuque, ainda que falte tudo, não tenha mais os animais no campo, não tenha mais plantação nenhuma, mas ainda assim nos alegraremos no Senhor. Ainda que aconteçam problemas, nos alegramos em Deus, porque a nossa fé está em Deus, dependente do tamanho dos nossos problemas, e nós sabemos que, dependente do tamanho dos nossos problemas, Deus nos ajudaria, Deus estaria cuidando de nós, em todos os sentidos. Comentei aqui
eu fiquei, durante um tempo na minha vida, quase 3 anos desempregado. E teve dias ali, irmãos, que eu tive que sair de casa. Eu saí de casa, peguei meu carro, pegava meu carro, e eu era pastor de uma igreja, já pastoreava uma igreja, e eu pegava meu carro assim, saía, e eu ia procurar uma igreja aberta para chorar. Para chorar. E falar com Deus. Eu não podia chorar em casa. Né? Não podia chorar na igreja, né? Você imagina eu procurando um irmão lá. Irmão, estou com essa dificuldade. A pessoa ia chorar junto comigo. Né? E eu buscar em Deus. E eu saía aliviado. Estava angustiado. Tinha dias que eu estava angustiado. Eu ia buscar em Deus. Deus, durante esses 3 anos, nunca deixou faltar nada na minha casa. Meus filhos estudavam em escola particular, continuaram estudando em escola particular, sem que eu atrasasse a mensalidade um dia sequer. Deus está me ouvindo aqui. Num dia sequer eu atrasei a mensalidade da escola dos meus filhos, durante esses 3 anos. Deus cuidou. Embora eu sentisse a angústia do momento, Deus estava lá, cuidando de tudo aquilo que eu precisava. E ninguém me ajudou, irmãos. Ninguém deu dinheiro para mim. Ninguém chegou lá, vou pagar a escola dos seus filhos. Não. Vou fazer uma compra de mercado. Nada disso. Foi Deus. Foi Deus que estava ali, cuidando de tudo, para que um dia a bênção dele viesse. Né? E o jugo daquela situação fosse eliminado da minha vida. Isso é ser abençoado. Mas se eu estava desempregado, mas ainda assim eu continuava sendo abençoado pelo Senhor, porque Ele não deixou faltar nada, e muito pelo contrário, não houve perdas. Não houve perdas. Vou falar algo para os irmãos aqui. Comecei a trabalhar em 1980. Meu primeiro emprego, eu tinha 17 anos de idade. Aliás, 1979. 1979. E eu vou dizer, vocês podem achar que é soberba minha, não é soberba. Durante esse tempo todo que eu trabalhei, eu nunca atrasei uma conta um dia sequer. Nenhuma conta. Nenhuma conta. Pagamento. Nada. Zero. Um dia sequer. Tanto é que um dia eu fui lá negociar a mensalidade dos meus filhos, falar com o tesoureiro da escola, eu precisava de um desconto, expliquei para ele que eu estava desempregado, eu precisaria de um desconto, e eu falei assim para ele: olha aí nesse computador e vê se eu atrasei a mensalidade dos meus filhos um dia sequer. E ele olhou. Ele foi lá, olhou, e ele me deu 30% de desconto depois que ele olhou. Então, irmãos, a gente precisa, sabe, ter um caráter cristão, depender de Deus, sabe, e ainda que as situações sejam difíceis, ore para Deus e coloque diante dele a situação difícil, que conforme ele disse aqui, ele venceu o mundo, para que nós pudéssemos vencer também. Amém? Amém. Então, irmãos, estamos falando do quê? Modelo de Deus para a família. Já falamos a respeito de ser uma só carne, de ter um lar separado para Deus. Falamos agora falamos dos filhos preparados, falamos dos temperamentos controlados. Agora vamos falar a respeito do conhecimento da palavra de Deus. Quantas coisas já falamos aqui importantes, né, irmãos? Ser uma só carne, consagrar o seu lar ao Senhor, ter os seus filhos ali preparados, seu temperamento ser mudado, né, para que você possa ser uma pessoa que não erre, né, nas coisas que são de Deus.
Quem conhece a palavra de Deus, conhece a Deus. Esse é o fundamento. Quem conhece a palavra de Deus, conhece a Deus. Que sabe tudo o que ele falou, sabe tudo o que ele pensa, sabe tudo aquilo que ele fará. Né? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Olha o que Deus falou. Conhecereis a verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E é verdade, não é exagero, porque aquele que não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus, conforme já dissemos aqui. Aquele que não conhece a verdade, que este livro é verdade, o Senhor falou, né? Que a palavra dele é a verdade. Aquele que não conhece a verdade, também não sabe o que é A mentira. a mentira. A mentira vai ser verdade e a verdade vai ser mentira. Esse é um raciocínio natural e normal. Quem não conhece a verdade não sabe o que é mentira. Por isso que Satanás está enganando as pessoas. É muito comum, irmãos, na igreja. Muito comum, de repente, você parar assim, você está lá. Será que Deus existe mesmo? Será que o diabo existe mesmo? Será que o inferno existe? Tem um filme no Netflix que eu não assisti ainda, que eu estou enrolando para assistir, porque eu sei que eu vou ter que assistir assim com um espírito preparado. É de um pastor que não acredita que existe inferno. É. Caminho da Fé? Oi? A Caminho da Fé. Como? O nome? Fala o nome. A Caminho da Fé. Deve ser. Acredito ser. Não assisti ainda, mas vou assistir, só para ver o que fala o filme. O pastor que não acredita no inferno, que é um princípio bíblico, né? Jesus falou várias vezes do inferno, Deus falou várias vezes do inferno, existem parábolas de Jesus sobre o inferno, sobre o céu também, e Satanás está aí, né? Eu sempre falo assim, que a primeira mentira que o diabo falou é que ele não existe, né? Essa é a primeira mentira do diabo, eu não existo. E as pessoas estão se iludindo, estão acreditando nisso. E olha, irmãos, não é muito difícil não. Na igreja você vê, comentei com vocês de pessoas endemoniadas, manifestando o demônio, que pelo poder da palavra de Jesus Cristo a pessoa é liberta. Como não existe as trevas, como não existe o inferno, como não existe demônio, como não existe possessão. Se a gente vê e se a gente ministra o poder de Deus e a pessoa, na hora, é liberta. A gente vive aquilo que a Bíblia diz. E as pessoas ainda assim preferem questionar aquilo que é Deus. Aquilo que é Deus. Né? Para que tudo dê certo, você tem que guiar a sua família e a sua conduta pessoal segundo a palavra de Deus. A Bíblia deve ser o seu manual de vida, senão você vai usar a estratégia do mundo e não a estratégia de Deus que está na Bíblia. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra neste mundo. Você entendeu? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É um manual de vida que nós temos. Portanto, não há desculpas para continuar errando, porque o Espírito Santo nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos educa para aquilo que precisamos mudar. A palavra de Deus nos educa e nos habilita para vivermos em obediência a Deus e assim vermos a ação de Deus na nossa família. Deus já
me repreendeu muitas vezes em relação àquilo que eu devia mudar. Eu sei que o Espírito Santo de Deus também fala com você, dizendo aquilo que você deve mudar. Nós temos que dar ouvidos a Ele. Que aquele que ouve a voz de Deus e não obedece, está sendo rebelde. Em sendo rebelde, nós estamos distantes daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando o Espírito Santo de Deus falar com você, obedeça. Mude. Mude aquilo que tem que mudar. Mude aquilo que o Espírito de Deus já falou a você. Você está sendo teimoso se você não mudar e está gerando maldições para a sua vida. As pessoas acham, né, que pecar é só não roubar, matar, não desejar mal a ninguém. Pecar é desobedecer a Deus. E se Deus está falando com você, não pode fazer mais isso, não pode fazer mais aquilo, Ele não quer que você fale isso, que Ele não quer que você faça aquilo, você tem que obedecer, porque Deus sabe o que é melhor para você. Chegou a hora de você abdicar daquilo que é ruim, daquilo que Deus se incomoda na sua vida. Chegou a hora de você mudar. Deus quer isso, Deus fala conosco, irmãos, em relação a isso. Todos nós sabemos aquilo que nós temos que mudar. E por que não muda? Porque está sendo teimoso. Porque não está dando ouvidos à voz de Deus. E quando não dá ouvidos à voz de Deus, não é abençoado. Porque Deus vai ficar esperando que a pessoa, ela se modifique, que a pessoa mude, para que as bênçãos dele possam acontecer nas nossas vidas. A Bíblia diz assim, irmãos, que Deus não pode abençoar o ímpio. Deus não pode abençoar aquele que é infiel. Ele não pode abençoar. Sabe por que Ele não pode abençoar? Porque Ele é santo. Ele não pode ir contra Ele mesmo. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Por isso Ele não pode abençoar. Ele não pode abençoar o pecador, porque Ele disse que o pecador seria amaldiçoado. Ele não pode abençoar por causa dele mesmo, porque Ele falou. E a palavra de Deus é irrevogável. Por isso que muitas vezes tem que existir a intercessão de alguém. Então, tipo assim, uma mãe que ora pelo filho, está lá o filho pintando e bordando, a mãe está lá intercedendo, e Deus vê a oração de um justo, de uma pessoa justa, e aí Ele pode sim livrar, Ele pode proteger por conta da oração de um justo, porque tem um justo orando e buscando a Ele, porque Ele não poderia abençoar aquele, mas por causa da intercessão, Ele abençoa e livra. Por isso que é importante a oração do pai para o filho, por isso da importância da oração, da intercessão, porque muitas vezes a pessoa, ela não pode ser abençoada por Deus, porque Ele é o próprio impedimento dele, por causa da santidade dele. Ele não pode mentir. Se Ele falou que o pecador é amaldiçoado, Ele não pode mentir. Então, um justo é levado a orar, a interceder, e ele fala, não, meu justo está me pedindo, então eu vou fazer. E obviamente, que isso tem um limite, porque não adianta, por exemplo, não adianta você interceder a Deus para que uma pessoa seja salva. Essa intercessão ela é impossível de acontecer. Você pode interceder a Deus para que aquela pessoa se converta. Depois ela vai ser salva. A salvação ela é individual e depende da própria pessoa, né? Existe uma grande diferença nesse sentido. Vocês estão compreendendo? Sim, sim. Está todo mundo aí ainda? Sim. Então quem está aí diz, eu estou aqui. Estou aqui. Tá bom. Ainda bem que não dá para perceber quem não falou, né? Ai, meu Deus do céu. Como é bom falar do Senhor, né? Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça
e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Palavra maravilhosa, né? Deus falando, irmãos, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e os guarde no teu coração. Conselho de Deus, né? A palavra de Deus gera transformações e mudanças em todos nós, mas ela tem que estar gravada no seu coração, tem que estar dentro de você. Foi Davi que falou no Salmo, num dos Salmos, ele falou assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu sempre falo, irmãos, sabe, a força para não pecar está na palavra. Quando você sabe que Deus falou que não pode, você não faz. Que está na palavra. Quando você entende a palavra, né, você não peca. Se você pecar é porque você quis, como Adão e Eva, né? Lembraram da palavra de Deus. Quando o diabo falou, vocês não podem comer daquele fruto. Eva falou, não, Deus não permitiu, só daquela árvore. Deus não disse que não podemos comer. E Satanás falou, vocês podem, e ela foi e comeu sabendo que não podia, e Adão também. Então, aí sim, a desobediência, ela é alicerçada na decisão do homem. Eu sempre falo assim, irmãos, Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Deus criou tudo isso que você conhece aqui. Só que Deus não abre mão do coração do homem. Ele poderia obrigar todos nós a amá-lo. Mas ele não faz isso, sabe por quê? Ele quer que o homem seja verdadeiro, né? Ele quer que o homem o escolha. Ele quer que ele seja uma escolha do homem. Ele quer ser escolhido pelo homem. Por isso que ele não obriga o homem a amá-lo, né? Senão não tinha igreja. Para que igreja? Se todo mundo ama Deus, né? Todo mundo ama Deus. Deus fez todo mundo amar Ele. Seria fácil. Não. Deus quer que nós sejamos, que Ele seja uma escolha na nossa vida. Assim como Adão e Eva escolheram pecar, Deus quer que nós escolhamos não pecar. Deus quer que nós, no mundo que nós estamos, na dificuldade, na luta, na angústia, na tristeza, o escolhamos. Porque Adão e Eva tinham tudo no paraíso e não escolheram. Nós estamos no mundo lutando, temos que escolher. Só assim nós seremos restituídos a Ele. Já pensou, irmãos? Adão e Eva tinham tudo que eles queriam e escolheram pecar. Nós lutamos nesse mundo e temos que escolher a Deus. Você tem que escolher a Deus. Senão, você terá o mesmo destino que Adão e Eva tiveram. Não ache que o seu entendimento humano vai te levar por caminhos seguros. Não busque orientação no mundo, num colega de trabalho, num amigo que está no mundo, porque os seus conselhos vão levar a sua família à destruição. Não fale da sua vida a quem não pode te ajudar a edificar, pois quem pode endireitar os seus caminhos é Deus. Você já me ouviu falar algumas vezes que um dos maiores problemas dos casais hoje em dia são as reações a determinadas situações. Problemas, conflitos. É na reação que normalmente se peca e perde-se a razão. Esse é um fato interessante, irmãos. Quem peca, peca na reação. É impressionante. Os casais, os maiores problemas dos casais são gerados por causa da reação. Reação errada. Viu alguma coisa errada e começa a blasfemar, a xingar, começa a ofender, começa a querer dar o troco. O marido foi lá e brigou com a mulher, em vez de agir com sabedoria, dá o troco, ela perde a razão.
Ela estava com a razão e perde a razão, porque deu o troco. Mesma coisa o marido, está lá, tem um problema para ser resolvido. Ao invés de agir conforme diz a Bíblia, ele age segundo as suas emoções, a reação dele é indevida, a reação gera o problema. Irmãos, tem situações que geram problemas eternos, ofensas. Numa briga, a reação a reação da pessoa, ela é equivocada, e essa reação gera uma ofensa, e essa ofensa vai ficar no coração da pessoa durante décadas. Fica durante anos, por causa da reação. Na hora da reação, a pessoa não soube reagir, reagiu de forma equivocada, perdeu a razão e veio a destruição, veio a maldição. Maior parte das contendas que existem nos casamentos hoje são oriundas da reação. Às vezes, irmãos, é muito melhor se calar do que falar bobagem. Às vezes é muito melhor esperar o momento certo para falar do que tentar reagir de forma equivocada e gerar ali contenda, conflitos, situações terríveis, que muitas vezes acontecem no lar. Se todos soubessem reagir, não haveria contendas, porque a reação, segundo a palavra de Deus, gera a bênção. A reação gera a bênção. Saiba reagir, irmãos. Nunca, sabe, a tua atitude seja olho por olho, dente por dente. Quando você for ofendido, procure ali, lançar a palavra de Deus no meio da discussão e tudo se resolverá em paz. Todas as vezes que você reagir na mesma moeda, haverá muito mais contendas. E eu já percebi durante toda a minha jornada como pastor, sabe? A maioria dos problemas dos casais são superados de forma muito fácil, até que haja ofensa. Quando há ofensa, a solução é muito mais demorada. O problema é muito mais demorado. E quantas vezes há ofensa? E quantas vezes o marido e a mulher falam bobagens, amaldiçoam a sua própria casa, a sua própria família, e a contenda se estende por tempos e tempos e tempos. A Bíblia diz que nós podemos nos irar, nós podemos sentir raiva, mas que o sol não se ponha sobre a nossa ira, sobre a nossa raiva. Ou seja, quando mudar o dia, aquilo suma do nosso coração. E as pessoas estão agindo contrariamente a isso por causa das suas reações. Mágoas em cima de mágoas, problemas em cima de problemas, e aquilo se torna muitos dias, e levam à separação. Porque vai se acumulando, e as coisas vão por um ritmo, por um caminho que não devam ir. Então, cuidado com a tua reação. Você lembra disso? Quando começar a vir a discussão, porque, irmãos, no mundo das aflições, todo casal briga. Não existe, sabe? Por isso que existe o sonho, o sonho, o romântico. Não, todo casal briga. O importante é cada um saber reagir em relação à Bíblia, para que essa briga não se transforme em separação, às vezes. Se torna insuportável, às vezes, E saiba que isso acontece de forma terrível. Você imagina um marido falando para a mulher, é uma palavra dura, tipo assim, não gosto de você. Isso vai ficar no coração da mulher durante anos. Então, tome cuidado. Sinto raiva de você. Tome cuidado com as suas palavras, com a sua reação, para que tudo acabe bem na sua vida. Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vou repetir esse versículo. Sabeis estas coisas, meus amados. O apóstolo Tiago falando. Sabeis, pois, estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja
pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É desta forma que você não vai perder a paciência, a mansidão, a longanimidade. É isso que gera a paz dentro de casa. Se todos os familiares assumem diante de Deus a responsabilidade de agir assim, muitos problemas serão evitados e resolvidos. Ser tardio para falar e para se irar e pronto para ouvir a outra pessoa. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Né? Tiago é irmão de Jesus, irmãos. E ele falou coisas muito interessantes no livro de Tiago. Uma delas foi esse, dizendo, ó, vocês têm que ser praticantes, não só ouvintes da palavra. Né? Porque se vocês são só ouvintes, vocês estão se enganando. Praticantes da palavra, não só ouvintes. Temos que praticar a palavra. Se eu ouço e não pratico, eu estou me enganando a mim mesmo. Porque jamais verei a transformação da minha vida e, consequentemente, da minha família. É responsabilidade de cada membro da família cuidar um do outro, para que haja manifestações das bênçãos de Deus. Mesmo que você seja o único crente da sua casa, se você quer ver o lar transformado, se você quer ver o seu lar transformado e consagrado para Deus, comece a viver isso na sua vida. Além disso, temos a responsabilidade de eliminar do nosso lar aquilo que afasta as bênçãos de Deus, aquilo que é abominável a Deus, aquilo que não faz parte do viver em Cristo. As pessoas estão permitindo dentro do seu lar todo tipo de coisas erradas, comportamentos mundanos, pensamentos equivocados, formas de se relacionar contrárias ao que a Bíblia ensina, vícios ou até mesmo um simples objeto que pode gerar tristeza no coração de Deus, como por exemplo um ídolo. As pessoas não estão dando lugar merecido no seu lar a Deus. Não se esqueça que aquilo que é normal para o mundo nem sempre é aprovado por Deus. Irmãos, já viu figa? Você já viu ferradura que as pessoas penduram na porta? São ídolos. Estão botando a fé num objeto ao invés de pôr a fé em Deus. Né? Eu poderia falar aqui para os irmãos, essa água aqui é abençoada. Leva para sua casa, que essa água aqui é abençoada. Né? O irmão vai guardar essa água aqui, né? E vai cozinhar com ela, vai fazer tudo com ela, achando que ela tem poder. É uma mentira. Se transformou num ídolo. É uma mentira. Quem tem poder é Deus, não o objeto. As pessoas estão colocando a sua fé em toda sorte de objetos. É em figa, é em trevo, é em sal, é em imagens. Mezuzá. Oi? Mezuzá lá. Mezuzá, chapéu, vassoura que limpa o pecado. Já viu vassoura que limpa o pecado? Essa é boa, né? Jesus morreu na cruz de bobeira, porque tem a vassoura que limpa o pecado. Exatamente, né? Então você vê de tudo hoje em dia, as pessoas estão acreditando nisso. E olha, irmãos,